E nesse vídeo vamos aprender a calcular as 5 raízes complexas dessa equação do quinto grau, vamos aprender a fatorar polinômios, produtos notáveis e a equação do segundo grau, logo após a vinheta. Olá, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, eu sou professor de matemática e eu estou resolvendo alguns desafios de matemática para a gente revisar alguns conceitos. Se você vai fazer a Olimpíada de Matemática, gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí o seu like para valorizar o trabalho do professor e se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então essa questão é bem bacana, ela tem uma equação do quinto grau, x à quinta mais x à quarta mais x ao cubo mais x ao quadrado mais x igual a menos 1. Então, eu vejo que ele pede o valor de x, ou seja, a raiz dessa equação dentro dos números complexos. Então, se essa é uma equação do quinto grau, a gente tem aí até no máximo 5 raízes para essa equação. O primeiro passo para a gente resolver isso aqui é passar o menos 1, que está no segundo membro, para o primeiro membro. Então, a gente vai repetir toda a primeira parte, ou seja, x à quinta mais x à quarta mais x ao cubo mais x ao quadrado mais x. Vamos passar para o primeiro membro, fica mais 1 igual a 0. Beleza? Ok. Perceba o seguinte que eu vou fazer aqui. Ó. A partir de agora, a gente vai fazer uma fatoração. Vamos pegar, né, o termo comum aqui, comum a x à quinta, a x à quarta e a x à terceira, que é o x à terceira, correto? Então, eu vou colocar em evidência x à terceira, x ao cubo, e isso daqui vai multiplicar cada termo que vai ser dividido por x à terceira. Ou seja, se a gente pegar x à quinta, x elevado a 5, e dividir por x a 3, aqui a gente aplica a propriedade de divisão de potência de mesma base, a gente repete a base, que é x, e subtrai 5 menos 3, ou seja, isso daqui é x, né? X elevado a 2, certo? Então, a partir daqui a gente vai ter x ao quadrado. Aí, x à quarta, a gente aplica a mesma coisa, fica 4 menos 3. Aí sobra x elevado a 1, que é x, mais x ao cubo dividido por x ao cubo é apenas 1. Né? Então, isso aqui a gente fecha o parênteses e agora a gente tem a outra parte, ou seja, mais x ao quadrado mais x mais 1 igual a 0. Eu acredito que você já tenha percebido o que a gente encontra a partir daqui. Né? A gente tem esse termo aqui, ó, que é semelhante a esse termo aqui. Vou colocar em parênteses para a gente enxergar. Então, vou colocar esse termo aí em evidência. Ou seja, a gente vai colocar x ao quadrado mais x mais 1 em evidência. Então, isso vai multiplicar cada termo, ou seja, x ao cubo vezes x ao quadrado mais x mais 1. Se a gente dividir por isso daqui, a gente vai encontrar x ao cubo mais, se a gente divide essa outra parte, x ao quadrado mais x mais 1 por x ao quadrado mais x mais 1, veja que eles são iguais, então isso daqui dá 1 igual a 0. A partir daqui você já deve ter percebido que a gente tem um produto, né, de dois termos, ou seja, o primeiro é 0 ou o segundo é 0. Só que se a gente fizer isso, a gente vai ter x ao cubo mais 1 igual a 0, daí a gente tira que x é igual a menos 1, e aqui a gente pode encontrar duas raízes para isso daqui. Só que a gente quer encontrar as 5 raízes. Então, eu vou fatorar ainda mais esse polinômio aqui de grau 3, ou seja, x ao cubo mais 1. Se a gente forçar a entrada de um 3 aqui no 1, perceba no expoente aqui do 1, veja que eu não vou alterar esse número, porque 1 elevado a 3 ainda assim é 1. Então, eu vou lembrar o seguinte, deixa eu até colocar aqui separado, eu vou lembrar da seguinte propriedade, que diz o seguinte: se a gente tem aqui a ao cubo mais b ao cubo, isso daqui pode ser escrito como sendo a mais b, que multiplica a ao quadrado menos a vezes b mais b ao quadrado, fecha isso daí. Então, isso aqui é o primeiro produto notável que a gente vai utilizar. Ou seja, eu vou repetir essa primeira parte, x ao quadrado mais x mais 1, que multiplica, no lugar de x ao cubo mais x mais 1 elevado ao cubo, vou reescrever isso. Ou seja, nesse caso, o a é x e o b é 1. Então, isso vai ficar x mais 1 vezes, né, quadrado do primeiro, ou seja, x ao quadrado, menos o primeiro vezes o segundo é x, o segundo é 1, então fica x vezes 1, que dá x,
mais o quadrado do segundo, que é 1. Então, isso aqui é igual a zero. Perceba que a gente tem uma multiplicação de 3 termos. A partir daqui, a gente pode fazer 3 continhas, ou seja, x ao quadrado mais x mais 1 é igual a zero, ou x mais 1 é igual a zero, ou o outro termo, x ao quadrado menos x, ou x ao quadrado menos x mais 1 é igual a zero. Então, a partir daqui, a gente já pode calcular nessa segunda equação, aqui porque isso aqui é uma equação de primeiro grau. Então, se a gente passar 1 para o segundo membro, fica 0 menos 1. Portanto, x é igual a 0 menos 1, que dá menos 1. Temos a primeira raiz, ou seja, x igual a menos 1. Como a gente previu quando a gente encontrou o primeiro produto lá, A partir dessa primeira equação aqui, a gente vai utilizar a equação, a formulazinha da equação de segundo grau, que diz que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, e a gente vai dividir por 2 vezes a. Então, nesse caso, x é. Então, veja que se a gente olhar quem é a vale 1, certo? Nesse caso aqui, ó, a é igual a 1, b é igual a 1 e c é igual a 1 também. Então, vamos lá substituir nisso daí, ou seja, menos 1 mais ou menos a raiz de b ao quadrado, b é 1, então fica 1, menos 4 vezes 1, dividido por 2 vezes a, que é 1. Portanto, x é igual a. Se a gente organizar isso daí, a gente vai encontrar o seguinte, ou seja, menos 1 mais ou menos 1 menos 4, 4 vezes 1 dá 4, então fica 1 menos 4, ou seja, isso daqui dá a raiz de menos 3, dividido por 2. Veja que não existe uma raiz real cuja esse número seja negativo, então a gente vai lembrar que a gente disse que o número complexo i ele é a raiz de menos 1, então a gente pode fazer o seguinte aqui, ó, x é igual a menos 1, mais ou menos, 3 pode ser escrito assim, ó, menos 3, é igual a menos 1 vezes 3. Então, raiz de menos 3 pode ser escrita como sendo a raiz de menos 1 vezes 3. Então, a raiz de menos 3 é igual a raiz de menos 1 vezes a raiz de 3. Então, isso é igual a... veja que raiz de menos 1 é i. Então, isso é igual a i vezes a raiz de 3. Então, vamos substituir aqui no lugar de raiz de menos 3. Então, é i que multiplica a raiz de 3. Então, dividido por 2. Aqui a gente já encontra as outras duas raízes complexas, ou seja, se a gente utilizar a soma, então a gente vai ter uma raiz. Se a gente utilizar a subtração, a gente tem aqui a outra raiz. Então já calculamos as 3 raízes, falta calcular as outras duas também aqui, ou seja, a é igual a 1, b é igual a menos 1 e c é igual a 1 positivo. Então, nesse caso aqui, ó, x é igual a menos b, b é negativo, então fica menos com menos dá mais, então fica 1 positivo, mais ou menos a raiz de b menos 1 ao quadrado, ou seja, fica 1 positivo, aí menos 4 vezes 1 vezes 1, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, x aqui é igual a 1 mais ou menos a raiz de... A gente viu que 1 menos 4 vezes 1 vezes dá menos 3, dividido por 2. Portanto, x é igual. A gente viu que a raiz de menos 3 é i vezes raiz de 3 positivo. Então, isso é 1 mais ou menos i, que multiplica a raiz de 3 dividido por 2. Aqui a gente já encontra as outras duas raízes, beleza? Ou seja, se a gente utilizar o positivo, a gente encontra uma raiz. Se a gente utilizar negativo, a gente encontra outra raiz, ou seja, encontramos as 5 raízes complexas desse polinômio. Beleza? Gostou desse vídeo? Deixa aí seu like, se inscreva no canal para aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.